Olá, boa tarde. Eu sou Angelita Taborda dos Santos. Estou realizando meu estágio supervisionado no ensino fundamental. Sou aluna do curso de segunda licenciatura do Centro Universitário Uninter. E estamos realizando o nosso último encontro do nosso curso de extensão. Em função dessa pandemia, tivemos que adaptar os nossos estágios. E o meu estágio no ensino fundamental foi um curso de extensão sobre vícios de linguagem. Porque hoje é o nosso último encontro, a nossa quarta aula. Primeira aula trabalhamos o gerundismo, segunda aula o pleonasmo, terceira aula foi os clichês e o barbarismo, e nossa última aula de hoje é sobre cacofonia. Bem, então sejam todos bem-vindos. Esse curso é voltado para alunos do 8º e 9º ano, colegas professores, sim, porque eu já sou professora há um certo tempo e agora estou concluindo a minha segunda licenciatura, e para o público em geral que queira se aprofundar mais e falar cada vez melhor, ter uma linguagem clara, uma linguagem sempre correta. Correta como eu sempre digo, buscando as nossas normas cultas, seguido por uma gramática. Bem, o que caracteriza essa língua é sempre ter uma língua correta, uma língua bonita, é ter a sua gramática e o seu dicionário. Eu venho falando nos outros encontros que dicionário é a ferramenta não só do aluno e do professor, mas de todo mundo. Se eu não posso ter uma física, né, tá sempre carregando uma, pesado, não tenho como me deslocar, no celular a gente encontra na internet várias formas digitalizadas, formas dicionários online que nos facilitam. Então, sempre consultar, né? A gente sempre tem que buscar referências, buscar aprender cada vez mais. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ensinar e aprender, porque o professor muitas vezes aprende mais do que ensina, então me coloco como aprendiz junto com vocês. Bem, então, hoje é o nosso último encontro, dia 28. Bem, vamos aqui apresentar o nosso cronograma, né? Então, encontramos aqui as datas do curso. Foi segunda-feira, dia 25, gerundismo, dia 26, pleonasmo, dia 27, clichês e barbarismo, e hoje, 28, cacofonia. O que é essa palavra, né? Sempre clarear as ideias. A gente nunca pode ficar com dúvida nas palavras. A gente tem que buscar entender, principalmente o que diz nos livros didáticos para os alunos, entender o que eu estou estudando, né? Então, busca essas referências, busca o dicionário, busca entender, busca perguntar. Às vezes, não quer consultar o dicionário, pergunte para o professor, para um colega, né? Se o professor não sabe, ele vai buscar no seu dicionário a informação, né? Porque sim, nós não somos dicionários ambulantes, então também temos as nossas dúvidas, por isso é importante recorrer sempre à busca do dicionário e a nossa gramática. Então, nos deixa claro e seguro, não sei, vou buscar, vamos aprender junto, né? Não é feio aprender. O errado, o feio, é não aprender e ficar nessa ignorância, nessa falta de saber, né? Quem ignora alguma coisa por simples fato de não querer estudar um pouquinho mais, né? Então, é tão bonito a gente se aprimorar em alguma coisa, em algum detalhe que a gente nem se dava conta que precisava, né? Então, quarta aula, cacofonia. O que é essa cacofonia? Cacofonia é uma palavra grega e significa som desagradável. Então, aquele som que bate no nosso ouvido, não é legal, né? Acaba se tornando deselegante, acaba sendo até feio. Então, a gente tem que cuidar. Principalmente a cacofonia, ela aparece na fala. Não que no texto não apareça, aparece, porque eu venho falando nos encontros que muitas vezes a gente se equivoca, a gente erra na escrita porque a gente fala errado, a gente se equivoca e muito, né? Então, cuidado por aí. Então, a cacofonia ela vai aparecer também nos textos, né? Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar. Da fala vai para o texto. Então, cuidar o que a gente fala, o que a gente escreve, sempre revisar. Aquela dica que eu dei ontem no curso, que leia o texto para evitar os clichês, né, que era o assunto da aula passada, para evitar esses clichês ou todos esses vícios de linguagem. Se eu tenho um certo tempo, eu escrevo o meu texto, deixo ele descansando,
faça alguma outra coisa, que nem pão, né? Deixa o pão lá descansando, vai fazer alguma outra coisa, depois volta e relê esse texto, ou pede para alguém ler para ti. Na questão da cacofonia, até é interessante, peça para alguém leia pausadamente, para que tu perceba se os sons não estão encontrando, porque quando esses sons se encontram, vai formar uma outra palavra. Quando forma essa nova palavra, surge a cacofonia. Então, é a palavra dentro das palavras. Então, quando surge um outro vocabulário, é a cacofonia, né? Quando a gente tem um encontro de duas palavras que vai dar uma terceira ou vai se tornar ambíguo, isso é uma cacofonia. Então, isso que a gente precisa cuidar para se tornar a língua sempre clara e coerente. O que eu sempre digo que a gente tem que limpar a nossa linguagem. A gente não é que a gente tem que falar menos, não. A gente tem que falar de forma correta, com significado. Então, o importante é a gente sempre pensar no que eu quero transmitir, qual é a mensagem correta que eu quero passar nesse momento. Então, a gente tem que fazer tudo com calma. Fazer às pressas, a linguagem às pressas nos provoca o erro. Então, cuida por aí, né? A gente tem que ter sempre um certo tempo para poder fazer a digestão, né? Mastigar a palavra para que saia um texto claro e correto. Então, o vício de linguagem, que é o assunto do nosso curso, que é o que a gente já vem trabalhando nessas aulas, para tirar da nossa linguagem esses vícios desnecessários. Não é interessante, não é gratificante e não é bonito e não é correto esses vícios de linguagem. Então, vamos limpar, fazer a nossa língua se tornar cada vez mais clara e correta. Sempre afirmo isso. A gente tem que trabalhar o correto, né? Esse curso eu sempre estou baseando na gramática do Segala. Tem outros gramáticos, a gente tem que recorrer sempre à gramática, que é onde está a norma da nossa língua. E nos deixar com mais segurança no que a gente está falando e no que a gente está aprendendo. Bem importante, né? Então, é um vício de linguagem mais aparente na fala do que na escrita, como eu tinha falado antes, que é essa junção. Então, pensar em cacofonia é pensar em junção de duas ou mais palavras que vai criar uma terceira. Quando cria essa terceira palavra, que às vezes nem nos damos conta, mas é verdade, olha ali o que criou, né? Então, se torna desnecessário. Quando se torna desnecessário, ou se torna até feio, né? Às vezes pode ser uma palavra feia, que fique com duplo sentido, fique deselegante naquele contexto. Temos que sempre deixar sem nada disso. Troca por substantivo. Aquele truque que eu falei ontem, lá no clichê, segue para esse. A gente troca sempre para os substantivos. Como eu troco por substantivo? Que substantivo eu troco? Qual é o sinônimo que eu troco? Sempre pensar na leitura. A leitura é a nossa fonte, a nossa alimentação de vocabulário. Então, como é que eu vou criar vocabulário se eu não sei? Como é que eu não sei? Porque eu não tenho o hábito de ler. Então, a dica, além de não usar mais os vícios de linguagem nesse curso, é, a partir de hoje, começar a sua leitura. Não precisa ler livros grandes. Não precisa ler livros clássicos. Machado de Assis para mim é tão pesado, tem uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais antiga. Se eu não tenho ainda essa maturidade de leitura, se eu ainda não tenho o costume de ler, realmente Machado de Assis para mim vai ser sofrido. Mas eu posso ler um assunto que eu gosto, se eu gosto de política, se eu gosto de música, busca biografias. Então, tem recursos, tem outros temas que a gente possa começar a se apaixonar pelo hábito de ler. O hábito de ler, ele vai nos criando. Começa lendo 10 minutos, 15 minutos, né? Vai aumentando. Se eu ler deitado, eu vou ter sono, então eu vou para o sofá da sala e não deito na minha cama. Então, vamos nos encontrar no hábito da leitura. Cada um cria o seu. É que nem a aprendizagem, cada um tem a sua. Tem pessoas que preferem escrever, como eu prefiro sempre escrever porque é a minha maneira de internalizar aquela aprendizagem. Tem gente que não, só me ouvindo aqui já gravou tudo e já consegue não errar mais. Tem gente que precisa dos dois, tem gente que só basta ouvir, tem gente que tem que ler alguma coisa maior, tem gente que tem que fazer resumo. Então, cada um vai criando esse hábito de aprender. Mesma coisa o da leitura. Então, a gente precisa se conhecer a melhor forma que a gente aprende. E ter a certeza que ninguém aprende igual a ninguém. Então,
fulaninho fez assim e deu certo para ele, para ti pode ser que não dê. Então, criamos esses hábitos, vamos limpar a nossa oralidade e a nossa escrita. Bem? Então, ao contrário das figuras de linguagem, né, que a gente vimos as diferenças do que é uma figura de linguagem, que é correto, a figura de linguagem, que ajuda a ampliar os sentidos, torna o discurso mais estruturado, uma forma mais elegante, dá mais intenção para o interlocutor, que é aquele que vai ouvir. Então, sempre tem um sentido maior. Quando tem esse sentido maior que o autor quer passar, é uma figura de linguagem. Quando se torna bonito, se torna poético, de uma música, de uma poesia. Isso é a figura de linguagem. Agora, quando está mal empregado, é um vício. Então, a cacofonia pode distanciar o ouvinte e prejudicar a credibilidade de quem anuncia, de quem fala. Então, se eu estou falando aquilo ali, às vezes se torna tão palavra deselegante que acaba dizendo, nossa, aquela pessoa é tão grosseira. Na realidade, não é, ela só se equivocou na hora de juntar os sons ali e teve uma palavra nova e essa palavra sim se tornou uma palavra grosseira. Então temos sempre que cuidar o que a gente fala para não dar esse excesso de palavras aí, esse som aumentado que vai criar uma nova palavra e com certeza nos deixar em maus lençóis, verdade? Então, cuidaremos. Alguns exemplos do que é essa junção de vocabulário criando outro. Vocês veem que a gente aparece na prática, nem me dei conta. Então, se vamos nos ver em várias situações ali que realmente eu falava isso. Agora eu já vou ter que cuidar mais na hora da minha fala, porque senão a minha escrita vai sair muito ambígua e com várias palavras que eu não queria colocar. Deselegante muitas vezes. Ele estendeu uma mão apenas para alcançar seu companheiro de escalada. Ele estendeu uma mão. Não parece que ele estendeu uma mão? Olha, esse excesso de som aí, né? Mão. Quando dá esse excesso aí, cria uma palavra nova. Então, ele estendeu mamão. Se tirar o U, fica a palavra mamão. Então, criou uma nova palavra a partir de duas. Sem sentido algum, fica deselegante. Uma mão, fica feio, né? Ao distribuir as maçãs, contou que seria uma por cada participante. Porcada, né? De porcaria, de porcada. Então, cuidado ali, né? Uma porcada. Ficou feio, não fica sonoramente harmônico, fica feio. Porcada de porcaria, né? Então, nem era isso que eu queria dizer e acabou falando. Substituir. A boca dela realmente é muito bonito. A boca cadela. Se criou uma outra palavra dentro de duas, ó. Boca dela, cadela. Fica a cadela é realmente bonita. Dá um outro sentido se eu for pensar. Então, boca dela fica, ó, tô forçando bem para que enxerguem aonde tá essa fonética, onde é que tá esse som. Boca dela realmente fica cadela se eu tirar o bo. Ela tinha um lindo sotaque. Latinha, ela tinha. Ela tinha, fica uma latinha mesmo, né? Tinha um lindo sotaque. Então, fica grosseiro. Então, cuidado, ó. Ela tinha, né? Então, tirem o tinha, latinha. Existe essa palavra, latinha. Então, cuidado aí nesse encontro de sons. Viram que é despercebido e quando a gente vai ler de novo, reler. Então, por isso que é sempre bom a gente ler, descansar, voltar a ler o nosso texto, pedir para alguém ler para nós em voz alta, com calma, pausadamente, para a gente ver se não deu encontro de nenhum som aí que crie esse som a mais. Então, é fundamental, de grande importância no momento da fala, quando a gente vai passar para o texto. Então, a gente tem que ter muita atenção aos sons. A questão aqui da fonética nos atrapalha se a gente dá esse latinha, inha. Então, cuidado com esses excessos para não acabar causando uma outra palavra, causando esse desconforto sonoro.
é importante treinar a dicção. O que é a dicção? É a maneira como eu falo, a maneira como eu me comunico, para que não cause. Então, se eu fizer pausadamente e não ler apressado, né, não vai dar esse encontro. As palavras vão ficar claras. Quando tem claridade nas palavras, acontece isso. É que nem quando eu explico. Eu não fico falando rapidamente para não dar ambiguidade e para que ninguém entenda mal o que eu estou colocando. Então, eu sempre falo assim quando eu vou explicar, pausadamente e que as pessoas entendam. Então, é isso que seja passado para todo mundo, que a informação vai ocorrer de forma clara, significativa e que a pessoa vai aprender, ou em outros casos, que não é eu aprender o caso aqui, para quem de repente é um advogado, mas precisa se comunicar, precisa se apresentar para um juiz, para alguma coisa assim, pausadamente, claramente, para não dar esses encontros e não ficar feio o seu discurso, né? O discurso escrito ou falado. Então, com clareza, na hora de fazer a sua leitura, lê pausadamente até depois dessa segunda leitura, depois que deixou descansar o texto, para ver se não deu nenhum encontro, para ver se não tem nenhum clichê, né? Para ver se não tem nenhum barbarismo, não cometi algum erro ali. Então, fazer essa segunda leitura é importante para a gente limpar todos os nossos vícios de linguagem, porque temos os vícios de linguagem da fala que passam na hora da escrita. Então, a dica é ler com calma, deixa lá descansar, ler com calma. Descansar parece que o texto está cansado, né? Não, mas descansar os nossos olhos. Quando eu falo descansar, é porque temos que descansar os nossos olhos daquele texto. É nesse sentido. Então não é, o texto está cansado, tem que descansar. Não, o que está cansado são os nossos olhos em cima daquele texto. Então por isso que temos que ir devagar. Não ter pressa na hora de escrever e muitas vezes nos dar conta que, nossa, ele tinha um erro mesmo. E assim serve para uma boa redação. Né? Quem é aluno de 8º, 9º ano precisa ter mais atenção, porque vai ter uma avaliação. Né? Não que quem não é aluno não está sendo avaliado, o professor também é avaliado, qualquer outra profissão sim, porque fica feio. A pessoa enxerga ali, nossa, a pessoa não sabe ainda a língua portuguesa, ou está usando muita coisa do que fala, né? Que um olhar, apontar o erro do outro, todo mundo aponta, né? Então, vamos cuidar e não ficar apontando. A gente olha e passa a informação para o outro. Então a gente vai dizer, olha, ali apareceu uma cacofonia, criou uma palavra, ficou deselegante, troca por outra, mais simples, ponto, né? Então, maneiras de se falar. Então, segundo Segala, que o Pascoal Segala é o linguista que eu estou usando aqui nesse texto, e é toda a fonte do curso, então tem ali depois no final do curso a referência do livro dele, é uma gramática muito significativa para quem quer aprender a língua portuguesa. Então, segundo Segala, 2004, que é o ano da obra, iguala a cacofonia a cacófato. Cacófato também é a mesma, se for procurar no dicionário, é a mesma coisa. É som feio, a tradução mais rápida que vão encontrar ali neste verbete. Então, isto é, a formação de uma terceira palavra pelo encontro de outras duas. Então, é o que eu estava falando. Então, vai surgir de duas palavras, se cria uma terceira e essa terceira não tem nada a ver com o sentido que eu estou escrevendo, que eu estou passando aquela informação. Então, isso é a cacofonia, quando surge um som feio dentro da minha estrutura, dentro da minha frase, por exemplo. Então, cuidar com essa terceira palavra que cria. Lá, cadela, cuidado para não ter nada que ver. A boca dela é muito bonita. A boca da cadela fica ambígua e feia. Então, cuidar sempre. Né? Com a formação de uma terceira palavra, que é por coincidência sonora, a gente não pensou nela. Né? Se eu pensar ali, boca dela, realmente, da cadela. Mas na hora a gente nem pensou, a gente escreveu ali a informação e não nos damos conta. Então, temos que cuidar para não dar essa uma coincidência qualquer, né? Que ali deu excesso de som, formou uma outra palavra e essa palavra, nos prejudica no texto e na fala. Então, aqui tem outros exemplos que eu botei de cacofonia. Aparece bastante, se for ver assim, com frequência, aparece, a gente precisa cuidar,
né? Ele estendeu uma mão apenas para alcançar seu companheiro de escada. Então, como tinha visto lá, ó, uma mão, o que a gente pode fazer? Substituir. Então, a ideia aqui é que vocês entendam onde é que tá e pensar palavras sinônimos ou acrescentar outra palavra, quebrando esse encontro, para que assim não tenha problema, não vai se criar outra palavra, o texto não vai ficar deselegante, não vai ficar, né, grosseiro demais e me passar uma imagem que eu não queria. Então é isso que acontece. Então, ó, ele estendeu uma única mão, em vez de, ó, só coloquei uma palavra no meio, quebrei o encontro. Quando quebra esse encontro, não existe mais a cacofonia. Então não vai ter problemas de criar outra palavra. Simplesmente eu botei única. Ele estendeu uma única mão. Fica a minha informação correta, igual que eu queria transmitir, porém acrescentei uma outra palavra que quebrou aquele encontro. Então não nos torna feio, não nos torna ambíguo, não nos torna nada. Simplesmente se acrescenta alguma coisa. Então, ao construir as maçãs, né, ó, outro exemplo que a gente utiliza ali, né? Ao construir as maçãs, contou que seria uma por cada participante. Então, por cada, né? Uma por cada. Ficou grosseiro ali. Então, ao distribuir as maçãs, contou que seria uma para cada participante. Substituiu ali, viu que não teve problema algum. Então, é só colocar uma palavrinha no meio, quebra esse encontro de cacofonia. Não nos dá problema, nos deixa claro e nos deixa seguro. De novo a boca dela, ó, que tinha dado de exemplo antes, agora pra gente ver o que a gente pode melhorar. A boca dela é realmente muito bonita, muito bonita. Se falar com calma, a boca dela, é realmente muito bonita. O que eu posso fazer para não dar esse encontro não ficar feio? A boca da fulana, diz o nome dela, a boca de Ana, a boca de Maria, a boca de Paula, é realmente muito bonita. Ponto. Viram? Então, com palavras simples, eu não preciso ter uma palavra rebuscada, não preciso me quebrar ali nada. Não, eu simplesmente boto uma outra palavra e essa palavra me ajuda a não criar a cacofonia, não ficar esse excesso de coisas e vulgarizar o meu texto. Então, isso é importante. A gente sempre tem que cuidar o que tinha. Ela tinha um lindo sotaque. Sotaque é como as pessoas falam. Então, ela tinha um lindo sotaque. Mesma coisa, bota o nome da fulana, né? Carmen tinha um lindo sotaque. Substitui, não vai existir mais o latinha, nem só substitui, em vez do ela, eu coloco o nome da pessoa e aí quebra, não existe mais a palavra latinha na história. Viram como se torna claro e fácil? A cacofonia é a coisa mais fácil da gente substituir. Só colocar uma palavra aí no meio. Mas é fácil quando eu releio com calma e vejo que deu encontro ali de som. Aí sim, porque se eu ler com pressa ou nem reler esse meu texto, aí sim vai aparecer porque eu tive pressa. Então, cuidado. Né? Agora para um exercício oral para vocês. Então, lê rapidamente as frases e encontre a cacofonia. Então, ele tem fé demais para quem reza tão pouco. Onde é que estaria a cacofonia nesta frase? Ele tem fé demais para quem reza tão pouco. Lê um pouco mais rápido. Ele tem fé demais para quem reza tão pouco. De novo. Ele tem fé demais para quem reza tão pouco. Se deram conta? Espero que sim. Forcei bastante, reli, apreciei a minha leitura para ver que quando a gente lê mais rápido, na pressa, aí que a gente comete o erro e aí a gente percebe onde ele está. Ó, ele tem fé demais. Se deram conta de onde anda a cacofonia nessa frase? Ele tem fé demais. Fica a dizer que ele fede. Então aqui tu tá vulgarizando a tua frase. Quer dizer que ele fede mais. Para quem reza pouco, não dá sentido algum e ainda bota uma palavra forte, uma palavra mais grosseira, fede. Né? Então,
Se eu tirar ali, fica criando outras. Então, isso é a cacofonia. Se eu ler pausadamente, às vezes eu nem encontro, então eu tenho que ter calma. Agora, se eu ler rápido ali, ó, o som já me pega. Não vi ela passando por aqui. Não vi ela passando por aqui. Onde está a cacofonia nesta frase? Não vi ela passando por aqui. Posso até ler bem pausadamente que eu encontro a cacofonia. Não vi ela passando por aqui. Encontraram? Que acho? Palavra simples, mas que vai criar uma confusão aí. Não vi ela, não vi ela. Vi ela é uma rua estreita. Então aqui tu tá acrescentando vocabulário desnecessário e fica feio, né? Não a encontrei passando por aqui. Substitui esse vi ela, né? É tão mais fácil, né? Beijava sempre na boca dela. Olha aonde está a cacofonia nessa frase. Beijava sempre na boca dela. Viram? Fica até uma brincadeira fonética aí. Pode ler de novo, ó. Beijava sempre na boca dela. Beijava sempre na boca dela. Cadela criou uma palavra nova aí. Então, bocadela, cadela. Essa fonética aí cria uma brincadeira, surgindo até uma brincadeira de mau gosto que nos atrapalha no texto, né? Beijava sempre na boca da pessoa e bota o nome da pessoa, né? Nominaliza a coisa para não ter nenhum tipo de cacofonia de cadela no meio aí. Viram como a linguagem nos dá prega-peças, nos dá problemas muitas vezes? Temos sempre que cuidar a nossa fala para não ter duplo significado. Então, essa é a mensagem da cacofonia que a gente tem que evitar. Sempre cuidar para não dar o duplo significado, para não nos atrapalhar, para não dar ideias grosseiras ao nosso texto. Isso que a gente tem que estar saindo daqui sabendo, né? Que a gente pode evitar para não dar um certo desconforto textual, né? Referências bibliográficas, Segala, que eu tinha citado antes ali na citação, que fala sobre cacofonia, onde eu encontro. Domingos Pascoal Segala é um linguista, é quem se dedica ao estudo das regras das normas cultas da língua portuguesa. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa é aonde eu encontro. Espero ter ajudado a todos com esses vícios de linguagens, o que a gente pode evitar, o que a gente pode limpar a nossa linguagem para que cada vez ela se torne uma linguagem clara, cada vez ela se torne uma linguagem significativa e de melhor aprendizado. Que todos os dias a gente aprende mais. A gente aprende com os nossos erros, a gente aprende buscando vocabulários novos, a gente aprende muito com a leitura. Então, dica desse curso para evitar esses vícios de linguagem é sim sempre a gente cuidar da nossa leitura, buscar palavras novas, não ter medo de errar, não ter medo de perguntar. Se equivocou em alguma coisa, automaticamente vou lá e conserto, sem problema algum. E não é feio, né? O erro não é feio. O feio é a gente não buscar o conhecimento. Então, esse é o objetivo do curso. Lembrando a importância sempre de curtir e comentar, até para dar validade para o meu estágio. E, como essa é a nossa última aula, botem, por favor, o nome e o e-mail de vocês, porque o Centro Universitário Uninter vai gerar um certificado de participação no curso de extensão sobre vícios de linguagem. Então, vocês terão um certificado aí que vai ajudar em concurso. E é sempre bom, né? Cursos é sempre bom a gente fazer de forma online, de forma presencial, quando dá, para nos engrandecer e aumentar o nosso currículo, o nosso conhecimento, né? Currículo é conhecimento, é experiência. Então, sempre a gente buscar esse crescimento profissional, pessoal, e cultura ninguém nos tira, sabedoria ninguém nos tira. Então, fica aí a minha dica. O resumo do nosso estudo, né, dessa semana, desde segunda-feira, sobre os vícios de linguagem.
Vimos na primeira aula o uso do gerundismo em excesso, como aparece o gerundismo, né? Que, relembrando, os vídeos estão todos disponíveis, vocês podem revê-los, estão todos ali no YouTube, então podem acessá-los, vê-los com frequência. Se tiver alguma dúvida, bota ali, comentem, Angelita, fiquei com uma dúvida, bota ali que eu tento responder e ajudá-los, bem? Então, o gerundismo é aquele uso dos 3 verbos para dar uma ideia de futuro e uso de verbo em excesso. Então, como eu disse lá na primeira aula, o que a gente tem essa mania de colocar um monte de verbo achando que está falando bonito e na realidade está falando muito mal, colocando o verbo mal empregado, né? Então, vai utilizar 3 verbos, o verbo ir, eu vou, né? Muitas vezes, conjuga o verbo ir, o verbo estar no infinitivo. Lembrando o que é um verbo no infinitivo, o verbo com a terminação R, né? Estar, por exemplo. Mais o seu gerúndio, que é a terminação NDO. Com uma ideia de futuro. Vou estar enviando, vou estar participando. Não. Se a ação está acontecendo agora, eu uso meu gerúndio. Então, é para ações imediatas ao ato da fala. Se eu quero usar para ideias futuras, eu vou estar enviando, eu vou enviar alguma coisa. Então, enviarei. Utilizo o verbo em futuro. Não se percam aí nesse monte de verbos. A gente acha que está falando correto, a gente está falando bonito. E na realidade, a gente está se equivocando e muito. Trocando a ideia do verbo, trocando o sentido do verbo. O verbo no gerúndio é para ações imediatas, né? Eu vou estar ligando, eu vou estar retornando, está equivocado, porque não é um verbo com ideia de futuro. O gerúndio é ideias imediatas. Então, cuidar nesse vício de linguagem aí, né? Pleonasmo foi o assunto da nossa segunda aula. Nossa segunda aula nós trabalhamos o pleonasmo. O que é essa palavra de grande efeito, né? Pleonasmo, às vezes, só nos assusta na gramática. E o importante também que eu falei no curso todo é desmistificar palavras. Se eu não entendo o que é aquele conceito, eu não vou conseguir saber o que eu errei, o que eu deveria aprender e não aprendi. Então, buscar os conceitos, principalmente às vezes nos livros didáticos, aparece algum problema de eu não entender o que quer dizer aquela palavra. Busca no dicionário, busca recursos para nos facilitar. Bem? Então, pleonasmo consiste na repetição de um termo, de uma palavra, de uma oração, ou até de uma expressão, que significa a mesma coisa. Então, são repetidas desnecessárias. Exemplo que eu botei aqui, gelo gelado. Na aula ali aparece várias placas. Aonde eu encontro muito pleonasmo? No meu cotidiano. Da saída da minha casa até um supermercado, eu vou encontrar várias placas no comércio com o pleonasmo, né? Então, vende-se gelo gelado. Ora, o gelo é gelado. Então, eu não posso repetir porque fica feio, né? Então, ali na placa do curso 2, tinha ali no desenho, tinha ali um pinguim, a própria palavra gelo, já tinha o gelo. Então, eu já dou signos que representam o que eu quero dizer. Eu não preciso escrever 2 vezes gelo gelado. Fica feio, fica óbvio, né? O outro exemplo que eu dei lá no curso 2 foi a peixaria vende peixe. Ora, qual é o lugar que vai vender peixe? A peixaria. Então, a peixaria vai vender o quê, né? Então, galinha, né? Então, fica assim, as pessoas ficam até sentindo, ora, mas é tão lógico, é tão óbvio. Pode ser óbvio para nós, que agora a gente já sabe o que é esse pleonasmo, mas para as pessoas que escreveram, com certeza não. Então, a pessoa que escreveu ali, nem se deu conta. Às vezes é questão da pressa. Volto a dizer, a pressa nos vai gerar equívocos muitas vezes. Então, a linguagem, quando ela é escrita, ela precisa ser calma e clara e correta. Então, eu não posso fazer nada correndo ali, botar uma placa correndo, colocar gelo gelado, né? Porque é meio óbvio. Então, cuidado com essas frases impactantes aí, que essas frases impactantes nos geram erros se eu não for bem empregado. Então, se eu não me der conta que é o óbvio, o que é esse óbvio? É o pleonasmo. Né? Então, eu não posso botar aqui gelo gelado porque eu vou criar, sim, o pleonasmo, que é essa
expressão dupla, essa expressão repetida, o pleonasmo. Na terceira aula, vimos os clichês, aqueles chavões, aquelas palavras ou frases de efeito, né? Então, que nos atrapalham, muitas vezes a gente quer como receita pronta para uma redação, né? Os clichês muitas vezes aparecem por quê? Porque se falou errado, passa para papel errado. Então, cuidado com essas frases de efeito, né? Linguagem não é remédio, então a gente não precisa dar como receita pronta para ninguém. Encher um texto com frases de efeito, com frases prontas, não está enriquecendo o meu texto. Então, cuidado com isso, a gente precisa ter uma polidez na linguagem escrita. A linguagem escrita, ela está ali para ser clara, objetiva e correta, como eu sempre falo. Então, cuidado, ele não dá ponto sem nó. Frase de efeito, né? Em princípio, né? Não, cuidado com essas frases de efeito, né? Vamos aparar as arestas. A gente fala no coloquial, sim, ok. Agora, passar do coloquial para o escrito nos prega peças, que é o uso do clichês, um vício de linguagem. Então, esse clichê em excesso aí no meu texto vai deixar o meu texto feio e incorreto. Então, não é para encher palavras o meu texto. Não temos que mandar bilhetes, o nosso texto não é um bilhete. A gente tem que fazer um texto com sentido, com coesão, com coerência, um texto claro e correto. Agora, encher o texto de frases de efeito me mostra que eu tenho pouco conhecimento, que eu tenho pouco vocabulário, que eu tenho pouco recurso linguístico. Aonde que eu busco esse meu recurso linguístico? Volto a dizer sempre, leitura. Precisamos da leitura como fonte de vocabulário. Cada vez que lemos, aprendemos esse vocabulário e vai nos tornar certeiros que podemos substituir a questão da cacofonia, que é só trocar e acrescentar uma palavra no meio e quebrou a cacofonia, é só acrescentar vocabulário. Vocabulário da onde que eu tirei? Do meu conhecimento feito por uma boa leitura. Então, quando o professor diz assim, temos que ler, sim, é necessário. Porque depois, como adultos, nos vai faltar vocabulário porque já não tínhamos esse hábito. E se não tínhamos esse hábito, nunca é tarde para ter o hábito da leitura. Ler não tem idade, não tem gênero, não tem nada. Ler é um prazer. Então, comecem com textos curtos, volto a dizer, não precisa ler um clássico de cara se eu não tenho hábito, porque aquilo vai me afastar da minha leitura. Eu busco assuntos relevantes que eu goste naquele momento, né, o tempo que eu tenho. Eu trabalho o tempo todo, eu não tenho tempo para pegar um livro, né? Mas tem o celular, existem outras formas, né? Tem um Kindle, uma coisa assim que a gente possa colocar o texto. Não precisa ser o texto físico, papel, pode ter outros recursos, né, tecnológicos que nos facilitem, né? E hábitos, se eu tenho sono, trabalho o dia inteiro, estudei o dia inteiro, como aluna tive várias provas, eu tô cansada. Se eu tô cansada, eu não vou ler dormindo, não vou ler deitada porque eu vou dormir, né? Eu me sento numa cadeira, eu me sento no meu sofá, e crio um ambiente de leitura que se torne agradável e não me dê sono. Isso é importante. Outro assunto que a gente trabalhou foi o barbarismo, também nessa terceira aula. Então, na terceira aula, trabalhamos 2 vícios de linguagens. O barbarismo é o erro. Então, é o uso incorreto de uma palavra ou de um enunciado, que seja na pronúncia, na escrita ou na própria morfologia, na própria gramática em si, vai aparecer esse erro. Então, em vez de pneu, eu escrevo pneu. E escrevo e falo pneu. Então, aqui passa da grafia também para a oralidade. Então, cuidado aqui, que esses erros aí sim são erros. Então, o barbarismo é um erro de falar pneu e não pneu. Às vezes, pela rapidez, né? A gente quer a pressa e nos atrapalha na escrita. E por último, vimos a cacofonia, que é a junção de sons entre palavras, que vai criar uma palavra nova, né? Criando essa palavra nova, nos prejudica na linguagem, nos prejudica no nosso texto, nos prejudica na fala, vai criar uma palavra ali
que não é a palavra desejada, não é a palavra que eu estou almejando. Com isso, damos término ao nosso curso. Espero que tenham tido prazer em me ouvir, assim como eu tive prazer em estudar, em preparar essas aulas, esses encontros para vocês. Lembrando, coloquem nome e o e-mail de vocês. Hoje já mando os e-mails para o Centro Universitário Uninter, que vai gerar o certificado de vocês, receberão por e-mail. Então, importante ter esse curso para a vida. Sempre o hábito da leitura, vou sempre reforçar nessa tecla, como professora de linguagem, como leitora assídua que sou. Então, vamos praticar para a gente poder falar melhor. O falar melhor não é feio, pelo contrário, aí é que está a nossa riqueza. E a nossa cultura, o nosso saber, ninguém nos tira. Isso gravem sempre. Então, não é clichê, não é frase de efeito, nem momento. É a verdade. Então, a gente tem que criar o hábito mesmo, né? Vamos criar recursos. Se textos longos eu não gosto, o que eu gosto? Vamos lá adaptar, criar a nossa maturidade. Né? Alunos de 8º, 9º ano já está criando a sua maturidade de leitura, já está lendo os seus livros. Claro, né? Como estudante, a gente tem uns livros que a gente tem que ler. O que a gente tem que ler é porque foi preparado, selecionado para aquela faixa etária. Então, é para vocês de 8º, 9º ano, né? Com a leitura, o nível de páginas apropriado para vocês, foi pensado para vocês. Não são livros jogados, são livros pensados com uma temática significante para vocês. E esse é o papel do professor, né? Gerenciar essa leitura quando ainda são a relação professor-aluno. Né? E colegas também, meus colegas professores, a gente troca dicas, a gente troca leitura, o que tu leu, esse eu li, esse eu não gostei, isso eu li mais nova e não deu, agora eu reli aquele texto e nossa, que riqueza que foi. Né? Então, acontece muito da gente ler obras que, mas eu não gosto, dá um tempo, é que nem o texto, a gente escreve e dá um tempo. E volta a reler, volta a escrever, para ver que assim a gente cria a nossa aprendizagem, o nosso hábito de leitura e o gosto pela leitura. Cada vez a gente gosta mais porque a gente criou esse hábito. E o hábito vai tirar todos esses vícios de linguagem. Então, esse foi o meu objetivo deste curso, aprimorar a oralidade e a escrita de todos, a minha e de vocês. Por isso que eu sempre coloquei em nós, porque o curso é nosso. O professor está sempre em aprendizado. E como aluna também. Então, prazer, muito obrigada pela participação de todos e um bom ano para nós, né? Um ano ainda de pandemia, um ano ainda de cuidado, mas os livros estão aí para ser a nossa companhia e os textos serem cada vez mais bem escritos. Até logo. Boa leitura para todos e obrigada pela participação no meu estágio.